Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma discussão de saúde coletiva e hoje nós vamos falar sobre análise de sistemas de saúde. É importante destacar que essa análise é um conjunto de elementos analisadores aplicados a diferentes contextos nacionais. Isso significa que para que você possa fazer algum grau de comparação ou de aproximação entre sistemas de saúde com contextos culturais, históricos, sociais tão diversos, nós precisamos tentar categorizar e elencar eles em diferentes características que permitam as comparações. Então, inicialmente nós vamos trabalhar com esses 6 elementos. Conforme a literatura que você escolhe, você vai encontrar outra diversidade de elementos analisadores, enfatizando talvez mais o aspecto econômico, outros mais o aspecto cultural e social, outro mais o aspecto das relações de trabalho. Esses indicadores ou analisadores, eles estão sistematizados em vários materiais. Aqui acima eu coloco para vocês o livro Políticas e Sistemas de Saúde da professora Lígia Givanella. Ele é um livro bastante interessante, mas nem todo o material encontrado está disponível em arquivos eletrônicos. Então, a tentativa aqui é tentar apresentar sinteticamente, mas o aprofundamento sempre é necessário a partir de algumas leituras. A questão importante também, que eu coloquei como observação, é que nenhum país tem um modelo puro, exclusivo. Quando nós falamos de história e análise de sistemas de saúde, nós estamos falando de um modelo que foi pensado num determinado contexto. Conforme historicamente foi havendo modificações culturais, sociais, imigrações, crises econômicas, pandemias, tudo isso vai fazendo com que o sistema se reformule e ele acabe, conforme o contexto, incorporando características que ele não tinha ou abandonando algumas que já estavam consolidadas. Nesse primeiro item, nós vamos falar do modelo de proteção social em saúde. O modelo de proteção social é o modelo mais amplo, porque ele envolve, em alguma medida, qual é o modelo de amparo ou de apoio que o Estado vai oferecer para a sua população. Mas aqui a gente vai estar falando claramente sobre o setor saúde. Uma das modelagens mais utilizadas, ou enfim, já recorrentes, é o modelo de bem-estar social, também chamado de welfare state, que ele tenta fazer uma provisão de justiça social, é uma tentativa de uma equalização. Por isso que ele é chamado também de um modelo reformista. Ele pressupõe que existem desigualdades e que essas desigualdades podem ser interferidas, modificadas ou minimizadas pela presença do Estado. Então, no setor saúde, a gente está falando de desigualdades que envolvem acesso, questão de medicação, possibilidades de uso do sistema. O outro modelo que já aparece também na literatura é o modelo de regulação estatal. E aí a saúde nesse contexto ela é um direito social relacionado ao trabalho. Então, existe a tentativa de assegurar às pessoas com menos condições financeiras uma condição de saúde mínima, às vezes um pouquinho mais, mas pelo menos mínima. E a ideia deste modelo não é uma ampliação do direito, mas sim quase como uma medida compensatória, ou seja, é uma ênfase muito maior em pessoas que são identificadas com maior necessidade e claramente maior necessidade econômica. Então, é um modelo que deixa com que o cidadão busque as suas oportunidades ou as suas alternativas de inserção no sistema e foca na oferta quase que exclusivamente para as pessoas com menor condição econômica. Esse segundo analisador é o modelo de cobertura populacional. E aqui cabe destacar que a cobertura populacional é a possibilidade de oferta à população. Eu inseri no item no primeiro desenho, que é de cobertura pública do Sistema Nacional. Nós temos um Sistema Nacional que oferece para todos, mas isso não necessariamente significa um sistema universal. Por quê? Porque se eu estou falando sobre cobertura,
significa um acesso ou uma oferta potencial e não efetivamente um uso e claramente não uma busca ativa por quem usa. Então, um sistema universal ele supõe assegurar um direito. Um modelo de cobertura populacional universal, vamos dizer assim, ele garante que tenha uma oferta para cada pessoa, mas não que necessariamente eu estou buscando o vínculo do uso com essa oferta, né? Talvez isso fique mais claro quando nós falarmos sobre os outros elementos. Cobertura por serviços básicos. Esse é um modelo de cobertura que foca nos que são considerados vulneráveis socialmente. Essa vulnerabilidade ela pode ser econômica, mas o mais comum que nós vemos nos sistemas de saúde nacionais são as vulnerabilidades relacionadas à questão geracional. Então, é a primeira infância, né, crianças até a idade pré-escolar, eventualmente um pouquinho mais, e idosos, particularmente idosos com menor capacidade produtiva ou incapacidades já instaladas, né? E uma cobertura por serviços em geral. E aí eu não tenho uma cobertura de serviços básicos, mas eu tenho uma cobertura daquilo que está sendo demandado. Então, se as pessoas procuram mais especialistas na área de cardiologia, o serviço se molda e vai organizando essa oferta. Claro que a gente está falando aqui, isso está implicado em alguma medida, a gente vai ver depois, que a relação entre o público e o privado é que vai possibilitar essas coberturas de maneira diferente. As análises não são dissociadas completamente, mas nós analisando separadamente podemos entender que tem uma série de escolhas encadeadas para definir qual o perfil daquele sistema de saúde. O modelo de acesso, então daí nós temos três modelos principais, né? O acesso universal. O acesso universal significa que não há discriminação entre os usuários da população. É importante dizer que está implícito em toda essa discussão que o Estado precisa definir o que ele está chamando de população de interesse para a área da saúde. Eu posso definir como população de interesse todo mundo que está no território nacional. Eu posso definir como população de interesse todo mundo que é cidadão nato naquele país. Eu posso definir que é todo mundo que é cidadão e que passou por um processo de migração legalizada. Então, isso vai modificando, mas na hora que o Estado define qual é esse perfil de população, ele pode discriminar um acesso universal, ou seja, qualquer pessoa na condição definida. E acho que é importante dizer que isso permite a população acessar de maneiras diferentes e com uma diversidade maior de necessidades. Então, o sistema de saúde precisa ser mais robusto, porque existe menor previsibilidade de qual é o perfil de acesso, né? É uma demanda bastante imprevisível, como sistema de saúde, né? Nós temos o chamado acesso seletivo, que ele identifica uma livre demanda, ou seja, esse serviço ele está aberto para que a pessoa busque se ela quiser, né? Claramente existe uma dificuldade nesse acesso seletivo, porque ele é dependente da pessoa ter condições de acessar. Então não é uma mera questão de interesse, o usuário prefere esse serviço ou prefere aquele serviço. É uma relação de possibilidades. E aí muitas dessas possibilidades estão envolvendo questões econômicas, questões, enfim, raciais, questões de gênero, sexualidade. Então, essa complexidade é muito diluída, então existe a possibilidade de ter características de exclusão de acesso, dependendo da maneira como for organizado. E nós temos também chamado acesso focalizado, porque ele nem oferece um acesso universal a todos os perfis e nem é o acesso seletivo, que é somente a quem demanda ou na medida em que demanda. O acesso focalizado ele vai direcionar ações, e, inclusive com uma possibilidade de busca ativa de usuários, ou seja, a pessoa não desejou ou não procurou inicialmente o serviço de saúde, mas o serviço de saúde já procurou. Para perfis populacionais de interesse. Geralmente, doenças muito prevalentes, indicadores vamos dizer, globais de qualidade do sistema, como, por exemplo, mortalidade infantil, doenças por causas evitáveis e assim sucessivamente. A forma de financiamento do sistema. Esse é um item que ele permeia, como a gente já conversou, né, os demais,
mas aqui nós temos algumas escolhas, vamos dizer assim, bastante recorrentes em vários estados, ah, entendendo que essas escolhas nem sempre vão ser excludentes, né? Então, a nação escolhe, ou enfim, busca um determinado modelo de financiamento do sistema, mas na prática eles são muito mistos, né, nos diferentes sistemas de saúde. Nós temos um modelo de financiamento por impostos nacionais, então isso significa que é um desembolso compulsório. Todas as pessoas colaboram financeiramente para o sistema de saúde, porque se entende que todos são potenciais usuários, então você paga por um serviço que você utiliza ou que pode vir a utilizar, ou em algumas medidas que você colabora por uma questão de cidadania, né? Você paga para que a pessoa, membro da sua comunidade nacional, também possa acessar. Nós temos o modelo de seguro social, que é um modelo bastante comum em alguns países também, onde é uma modalidade semelhante ao que nós temos na discussão do plano de saúde, mas aqui ele é um seguro social nacional, quase estatizado. Ou seja, o sistema de saúde, apesar de ser nacional, ele é acessado mediante, ou financiado, desculpe, mediante contribuições de empresas e trabalhadores. São os principais agentes de financiamento. Com uma participação proporcional ao uso, ou seja, você tem algo semelhante a um imposto, a uma cotização, e quem utiliza mais pode fazer um desembolso por uso, né? Se eu utilizo mais, eu vou pagar mais para financiar o sistema, porque o meu uso é proporcional ao meu desembolso, né? Claro, acho que é importante destacar aqui, o modelo de seguro social ele tem uma suposição de que as pessoas têm uma empregabilidade plena, ou seja, não prevê muito pessoas sem emprego, pessoas sem moradia, pessoas sem acesso a uma renda formal. E nós temos o modelo do seguro privado. Esse modelo é o mais economicamente liberal, daria para dizer, portanto, ele tem uma organização geralmente fragmentada. É um mercado de oferta de serviços. E, é claro, a fragmentação ocorre porque existe uma competição institucional entre quem presta o serviço. É um modelo muito descentralizado de financiamento, porque você pode ter zonas altamente urbanizadas com pessoas de alto poder aquisitivo e ali tem uma concentração de recursos financeiros que vai financiar aquele sistema de um jeito diferenciado. E a regulação pública na modelo seguro privado ela é muito escassa. Ela eventualmente ocorre em alguns pontos considerados mais frágeis ou onde a autorregulação do mercado não parece ter sido bem produtiva. A questão da vinculação dos profissionais ao sistema de saúde. Esse é um elemento interessante porque nós temos alguns modelos de vínculo do profissional ao sistema. Então, um deles é a contratação direta pelo Estado, que no Brasil nós chamamos usualmente pela noção de servidor, né, ou que está regulamentado por um estatuto, né, um estatutário, que são as normas para quem presta serviço exclusivamente ao setor público mediante essa contratação direta. E aí o Estado ele tem uma regulação sobre todo o processo de trabalho, então você segue protocolos, diretrizes, enfim, uma série de organizações que o Estado previu. Nós temos a modalidade de vinculação por prestadores de serviços ao Estado, que pode ser prestador exclusivo ou eventual. A grande diferenciação é que mesmo sendo prestador exclusivo, eu não necessariamente tenho controle total do Estado sobre o meu processo de trabalho. Então, o prestador de serviço ele tem uma autonomia relativa desde que ele ofereça aquilo que foi contratado pelo Estado. E tem a organização de vinculação autônoma ou liberal, que ele inclusive não depende ou prescinde da organização do sistema de saúde em geral. Então, se houver modificações no sistema de saúde, esse profissional, ele é autônomo ou liberal, ele pode abrir um serviço ou modificar a sua oferta conforme o que ele entende que é a demanda do mercado de uso de serviços de saúde. E nós temos, não menos importante, a relação entre os subsetores público e privado. E aí essa nomenclatura é importante destacar que subsetor é uma nomenclatura, no caso brasileira, mas em alguns locais você vai ver que os países têm efetivamente o setor público e o setor privado com uma certa independência. Então, o que nós vamos ver em termos de gradação de presença do setor público, porque o setor privado está sempre presente nos países. O que vai fazer uma modificação é o tamanho da inserção
e regulação e financiamento do Estado em relação a isso. Então, o setor público que a gente chamaria de exclusivo, que hoje em dia é muito menos comum, mas seria o equivalente da estatização, ou seja, o Estado é dono, tem uma gerência e interferência sobre todo o processo do serviço de saúde e muitas vezes, quando surgiu esse modelo, ele envolvia uma não autorização ao privado. Então, você não poderia ter um serviço que não fosse de gestão pública. Então, alguns países adotaram esse modelo. Ele é um modelo que tem bastante controvérsia, então, nas análises, mas é um modelo que cabe apresentar porque ele já foi utilizado em alguns momentos e alguns países ainda utilizam. Nós temos um modelo do setor público prioritário, ou seja, é uma prestação de serviços prioritariamente pública com uma complementação privada. Isso coloca que a responsabilidade é estatal e que o privado, se ele for uma menor medida, o Estado precisa ocupar esse espaço, porque afinal a responsabilidade principal é do setor público. Nós temos uma versão do setor privado como prioritário, então você tem uma organização de mercado mais ampla e o público complementa, e aí nós vamos lembrar daqueles outros modelos de acesso que já foi comentado anteriormente, onde você foca quem não é público-alvo do mercado de maior consumo no setor privado, como por exemplo pessoas com menor renda, pessoas moradoras de rua, pessoas com maior vulnerabilidade social. E nós temos o setor privado autônomo, ou seja, que nós temos uma independência total do Estado, e aí sim são dois sistemas paralelos, onde o Estado ele vai ter uma participação às vezes de competição com o setor privado, ou eventualmente interferindo apenas como regulação e fiscalização, mas não, ou quase nunca, como oferta de serviços. Não existe a contratação do profissional necessariamente. Os dois modelos extremos eles são menos presentes, são mais raros, mas cabe destacar que também existem como alternativas na relação subsetor público e setor privado. Então, espero que tenha sido interessante, que tenha clareado para vocês, para compreender que esses elementos, de novo, eles são interligados, mas ao analisar um contexto de um sistema de saúde nacional, se nós levarmos em conta esses itens, nós conseguimos entender mais ou menos qual a composição que foi feita por aquele país e a partir daí fazer uma análise um pouco mais crítica de eficiência, efetividade, acesso daquele contexto, podendo sugerir e indicar alternativas de resolução ou de melhoramento. Até a próxima.